Olá, para quem gosta dos filmes da série 007, esse é o assunto de hoje. Eu sou Lisandra Soave e vou falar sobre o escritor Ian Fleming, criador do personagem James Bond. O Ian Fleming foi um jornalista, um escritor e também militar que teve a oportunidade de participar durante a Segunda Guerra Mundial do coração ali da inteligência naval britânica. Então foi uma pessoa que adquiriu muita experiência nessa área, da espionagem, e que depois de aposentado, depois do final da guerra, ele teve então a ideia de colocar essas histórias em um romance. Então foi assim que nasceu a história do James Bond, por volta de 1952, que ele começou a escrever. Ele tinha 44 anos na época. Mas então aqui eu vou falar um pouco da personalidade dele, do Ian Fleming, um pouco da história da vida dele. Bem, o Ian Fleming, Ian Lancaster Fleming, nasceu em 1908, nasceu em Londres, numa família muito rica. O pai dele era, por parte de pai, a família era proprietária de um banco, o avô tinha sido fundador de um banco, era um escocês, assim como o James Bond, que também tinha uma origem escocesa, e por parte de mãe ele descendia então da nobreza. Então ele nasceu ali numa família que realmente era o suprassumo da aristocracia inglesa. O pai morreu quando ele tinha 9 anos de idade, em 1917, ele morreu na Primeira Guerra Mundial, então ele foi um herói de guerra. E a família era tão importante que foi o Winston Churchill que escreveu o obituário do pai dele no jornal The Times. Tamanha era a influência da família. Ele ficou sob a guarda da mãe, e a mãe era uma socialite, uma mulher muito dominadora, muito autoritária, que exercia sobre ele uma influência muito intimidadora, e que então ele não tinha um lar assim, onde tivesse amor, não cresceu num lar amoroso, pelo contrário. A mãe dele era muito fria, e ainda mais ele tinha um irmão também, um irmão mais velho, que era assim, o queridinho, era a pessoa perfeita, que se deu bem em todas as áreas da sua vida. Então todas essas referências que ele tinha acabavam assim por oprimi-lo, Então ele cresceu com muitos problemas e assim, na adolescência já começou a demonstrar assim, uma certa rebeldia, demonstrar que ele seria então a ovelha negra da família, Ele era muito inteligente, mas ele não conseguia se dar bem em nenhum ramo, nenhuma área. Ele foi enviado, a mãe enviou assim, ele para várias escolas boas e tudo, mas sempre tinha problemas. Também foi enviado para a escola militar para ver se ele adquiria um pouco de disciplina, mas também teve problemas. Ele começou a ter problemas assim com mulheres, ele era muito playboy, tinha aquela vida de playboy, então tinha problemas com mulheres casadas e tudo mais. Até que quando ele estava com 23 anos, isso em 1933, ele começou a trabalhar como repórter numa agência de notícias, a agência Reuters, e lá ele começou então a encontrar seu caminho, Ele trabalhava então como repórter, mas já começou a ter contato assim com esse mundo da espionagem. E quando começou, assim, ele era também muito carismático. Quando começou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, tinha um general de quem ele era amigo, também acho que ele era amigo da família, que o convidou então para ser seu assistente pessoal, e ele foi então trabalhar na inteligência naval britânica, o famoso MI6, e assim, num cargo junto ao lado desse general que era diretor da inteligência, que era o general Godfrey. Ele viria inclusive a ser inspiração para o personagem M. Quem conhece a série do James Bond, tem aquele personagem que é o chefe do James Bond, uma pessoa ali muito austera, e que então seria inspirada nesse general Godfrey. Ele então passou toda a guerra trabalhando ali. Ele começou com cargo de tenente, foi subindo de patente até chegar a comandante, que por sinal era a mesma patente do James Bond, na série. E ali ele coordenava também equipes de espiões que iam para as missões. Ele mesmo, Ian Fleming, dificilmente ele ia pessoalmente para essas missões.
Então tudo aquilo que o James Bond vive, né, nas suas aventuras, era inspirado em coisas que não foram vivenciadas por ele pessoalmente, mas sim pelos espiões, mas ele sabia, tinha conhecimento de todas as histórias, né, de tudo que se passava, de todos os segredos, e então ele se baseou nas experiências desses espiões para criar o personagem. Sobre as mulheres, né? Como eu disse, ele era muito mulherengo, mas em 1935 ele conheceu uma moça chamada Muriel Wright, que era modelo. Essa profissão de modelo ainda não era muito conhecida, né? Ela foi uma das precursoras. Ela fazia fotos com roupas esportivas, roupas de banho, roupas de esqui. Então ele conheceu ela na Áustria, mas ela era uma inglesa também. E assim, eles começaram então um relacionamento mais sério, né? Só que ele assim, tinha outros casos, né? Traía ela bastante, mas ela era muito apaixonada por ele, né? Muito resignada, submissa, e acabava meio que aceitando essa situação, não cobrava tanto essa fidelidade dele. E ela também passou a trabalhar na inteligência, no MI6. Apesar disso, ainda durante a guerra em 1944, houve um bombardeio, né, na cidade, em Londres, e o prédio dela assim, não chegou a sofrer avarias não, tá? Não chegou a ser atingido, mas um pedaço de alvenaria atingiu a cabeça dela e ela veio a falecer. Isso ela estava assim, era noite, ela estava com a roupa de dormir, né, com o pijama, se preparando para dormir, então faleceu ali, sozinha. E como o prédio dela, como eu disse, não tinha acontecido nada, ninguém imaginava que ela estava lá dentro morta, né? Quem deu o sinal, quem assim sinalizou que tinha acontecido alguma coisa foi o cachorro dela, que começou a gemer, a chorar, se comportar de forma estranha. E aí então ela acabou sendo encontrada lá dentro morta. Quem foi reconhecer o corpo foi o próprio Ian Fleming. E aí depois da morte dela que ele se deu conta do quanto ela tinha sido importante para ele, o quanto ele a amava, e que assim, ele se arrependia muito da maneira com que ele tinha tratado ela, tinha muito remorso, né? Então ela teria sido a inspiração para ele criar as personagens das Bond Girls, né, nos livros. E havia uma outra mulher também que tinha sido amante dele durante muitos anos, que inclusive durante o tempo que ele estava com a Muriel, e que era a Anne, né? A Anne que viria depois a se tornar a sua esposa. Acho que eu tenho foto aqui, deixa eu mostrar a foto da Muriel primeiro, antes de continuar. Então, não encontrei muitas fotos dela não, só essas duas. A família dela não gostava do relacionamento deles, achava que era assim, prejudicial para ela, né? E tem um filme também que eu assisti, chamado Spy Maker, a Vida Secreta de Ian Fleming, que é esse filme de 1990, se eu não me engano, e que é estrelado, quem faz o papel do Ian Fleming é o filho do Sean Connery, o Jason Connery, que faz o papel dele, e que o Sean Connery, sim, foi o primeiro James Bond, né, ficou muito famoso, então o Jason Connery que faz o papel do Ian nesse filme. Então, mas ele sempre foi amante dessa Anne, que era uma mulher casada, e que depois viria a se tornar a esposa dele. Bem, depois da morte da Muriel, e também logo em seguida acabou a Segunda Guerra, ele foi dispensado dos seus trabalhos, né, no MI6 e voltou então a atuar como jornalista. E ele conseguiu um contrato em que ele tinha 3 meses por ano de férias, tá? Que ele passava então o inverno, o período de inverno na Inglaterra, ele ia para Jamaica, lá ele comprou um terreno e construiu uma casa. Então era lá que ele passava os 3 meses do período de férias dele. Essa aqui é a casa da Jamaica, a casa chamada GoldenEye,
né, o mesmo nome de um dos filmes mais recentes. Apesar disso, esse filme não foi baseado em nenhuma história, nenhum livro dele, tá? Não havia nenhum livro com esse nome, foi uma história realmente criada por outros roteiristas, mas era o nome da casa dele na Jamaica. Então ele ia pra lá e em um determinado momento a Anne ficou grávida, então ela se separou do marido. Na primeira gravidez, foi quando ela se separou, ela acabou perdendo o bebê, tá? Só na segunda gravidez, então, é que ela vai morar com ele na Jamaica, e que eles iam então se casar, e ele tá naquela tensão por causa do casamento, né? Na verdade, acho que ele não queria muito se casar, não, e queria uma válvula de escape. Ele, assim, tinha outros relacionamentos, né, além da Anne, mas ele, então, como uma válvula de escape, ele começou a escrever. Aqui tem uma foto dele com a Anne. Ele começou a escrever e sentou na máquina de escrever um belo dia lá, isso em janeiro de 1952. E escreveu 2.000 palavras em 3 horas. E seguiu nessa rotina durante 6 semanas, tá? E durante 6 semanas ele se sentava todo dia 3 horas por dia, escrevia mais ou menos 2.000 palavras. Ele falava que ele não voltava atrás para rever o que ele tinha escrito, né? Para revisar, nada disso. Ele ia escrevendo assim no estilo bem jornalístico. E em 2 meses, então, ele estava com a primeira obra dele pronta, que foi o Cassino Royale, né? Um dos filmes mais recentes dele. Que foi adaptada, né, para o cinema, então, mas foi o primeiro livro, Cassino Royale, e dali ele não parou mais, né? Ele começou a escrever praticamente um livro por ano. Isso ele continuou durante 12 anos. Ele começou em 1952, como eu disse, ele tinha 44 anos. E quando ele estava com 53 anos, ele sofreu um ataque cardíaco, porque ele tinha uma vida assim, de muitos excessos, tá? Ele fumava muito, fumava quase 70 cigarros por dia, bebia muito também, e então teve essa vida assim, sempre muito desregrada, e sofreu esse ataque cardíaco. Depois disso, a produção dos livros começou a ficar muito pesada para ele começou a sentir muito cansaço, muita exaustão, e queria já, mudou inclusive o estilo do personagem, assim, a parte psicológica do personagem também é um pouco alterada, e ele queria encerrar a série. Para ele o James Bond tinha sido meio que um Frankenstein, né, que tinha sido um peso para ele. Ele sempre falava, não, esse é o último, ele vai morrer nessa versão e tudo, mas não acontecia. E ele sempre continuava, e o James Bond renascia cada vez mais interessante nos próximos livros, né? Então, mas mudou um pouco o estilo, e sempre colocando muito da personalidade dele, né, da história dele, principalmente assim nos gostos pessoais do James Bond, né? O drink de vodka com martini lá, mexido mas não batido, uma coisa assim. Então todos esses gostos pessoais, o refinamento, o requinte, o gosto por jogos, né? Por cassinos, né? Todo filme dele tem sempre a presença de cassinos. Isso era tudo vinha dos gostos pessoais do Ian Fleming. E ele fala em entrevista que assim, ele colocou muitas informações, né, sobre essa vida mais secreta, né, sobre essas questões mais secretas da inteligência, mas ele colocou coisas que poderiam ser colocadas nos livros, tá, que eram já informações meio que de domínio público. Que, assim, agora os verdadeiros segredos, mesmo coisas que ele tinha conhecimento, isso ele não poderia revelar, então não foi colocado nos livros. Então isso ele seguiu durante 12 anos praticamente, ele escreveu um livro por ano, ele escreveu 12 livros. Os vilões assim eram inspirados em pessoas que ele conhecia, por exemplo o Goldfinger, né, que é esse aqui, o terceiro filme, foi inspirado num arquiteto que chamava Arnold Goldfinger, um arquiteto modernista que o Ian Fleming detestava. Então ele colocou o nome desse arquiteto, que ele ficou muito bravo também, não gostou dessa homenagem.
E os vilões eram inspirados assim sempre em pessoas do leste europeu. Apesar dele ter vivenciado a Segunda Guerra Mundial, nas histórias dele ele coloca mais referências à Guerra Fria, né? Então aquele contraponto entre a União Soviética com o mundo ocidental, que era formado ali pela camaradagem entre a Inglaterra, né, o Reino Unido e os Estados Unidos. Então sempre tinha esse contraponto. Os vilões eram russos, ou eram pessoas do leste europeu, ou ali do Mediterrâneo. E então tinha meio que esse contraponto, né, da Guerra Fria mesmo nos filmes dele, nos livros dele. E bem, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Um livro que acabou dando, um episódio que acabou dando muito sucesso para ele foi que o livro From Russia with Love, o presidente Kennedy colocou esse livro entre os que ele mais gostava, né, entre os preferidos dele, né? Então acabou dando uma visibilidade também muito grande para a obra dele. O primeiro filme, em 61, ele vendeu os direitos autorais para uma produtora, exceto de todos os filmes, todos os livros, exceto o Cassino Royale, que foi o primeiro livro, mais um dos filmes mais recentes, né? Então foi filmado na época, na década de 60 ali. Começou a ser filmado, o primeiro foi Dr. No, que foi lançado em 62, e com a Ursula Andress como Bond Girl. E sobre o M6, a gente vê bastante em filmes, né, tanto o M6 como o M5. A diferença é que o M5 era responsável pela segurança assim, da população, do país, era a contra-inteligência voltada para coisas mais internas. E o MI6 era voltado mais para inteligência e espionagem internacional. Então era essa a diferença entre os dois, e o James Bond trabalhava pro MI6. E lá também havia assim um departamento que cuidava das armas, dos equipamentos, assim como tem o personagem Kill, né, na série, quem conhece, que era quem desenvolvia todas aquelas traquitanas, né, tecnológicas, um charuto que vira uma arma, um carro que pode ser submarino, coisas do tipo, né? Tudo aquilo era realmente baseado nas criações que existiam de verdade no M6, né? Havia aquele departamento para esse tipo de coisa, né? Mais tecnológico. E vários personagens, né, que eram recorrentes na série, a Moneypenny, o M, o Kill, e vários outros, que ele se inspirava em pessoas que realmente tinham convivido ali com ele no seu dia a dia, né, durante a Segunda Guerra. Bem, então é isso, gente. Se eu puder, eu volto para falar sobre os filmes, mas por enquanto eu fico por aqui. Muito obrigada e até mais.